Nós vamos direto aos estúdios do Canal Rural em Brasília, onde temos a participação especial do Glauber Silveira, que é presidente da AproSoja, que vai conversar conosco a respeito dessa expectativa com uma importante votação, discussão que começa amanhã lá em Brasília. Dr. Glauber, boa tarde. Boa tarde, um prazer aí. Prazer é todo nosso. O senhor já está em Brasília com outros representantes do setor para acompanhar, logicamente, essa votação que deve ter início, essas discussões que devem ter início a partir de amanhã sobre Código Ambiental, outros assuntos relacionados ao meio ambiente? Sim, eu acho que essa que é importante frisar, como vocês mesmo disseram aí, que as questões de 70% do efeito estufa vem das questões das metropolitanas, né, das cidades. E eu acho que é isso que nós precisamos. Nós precisamos não adianta você ter um código ambiental, um código florestal, que nem o código florestal, ele só fala das florestas. Nós precisamos realmente unificar isso daí. Essa tem sido a proposta, inclusive, da Frente Parlamentar, a proposta que vem surgindo do Congresso, que eu acho que é uma proposta muito importante para o Brasil, onde nós vamos estar levando as discussões técnicas e não as questões ideológicas, e onde vão estar simplesmente fazendo, não é a floresta que vai ter que fazer o papel dela, não é só o produtor, é todos os cidadãos brasileiros, preciso cada um tá consciente do seu papel, seja na sua casa, no seu trabalho, ou na casa que você mora, você deixou lá os 35%, 40% que precisa para infiltrar a água que cai dentro do seu terreno para ser infiltrado, quer dizer, o que as cidades vão fazer, as famílias têm quantos carros, quer dizer, é toda uma discussão em cima de uma questão. O ambiente não é só, ela tem que ter características sociais, é o pilar, é social, é econômica, e é simplesmente para poder ter o que se chama de sustentabilidade. Então nós precisamos, essa discussão que tem que ser levada, e hoje os códigos que tem no Brasil, principalmente o florestal, é um código ideológico e que realmente não atende ao interesse do Brasil e nem do mundo. Bom, alguns códigos, aliás, alguns mitos estão sendo derrubados e questionados nesse momento. Inclusive, essa questão, o próprio Miguel Daoud se referiu, a própria senadora ontem confirmou conosco que a emissão realmente de grande parte dos poluentes, do CO2, vem das cidades, não da pecuária, como algumas organizações não governamentais e até mesmo governos estrangeiros vêm apontando e apontando o dedo aqui para o Brasil e para o produtor rural. Esses mitos devem ser derrubados também a partir de agora, não? Sem dúvida, nós participamos do Congresso Brasileiro da Soja a semana passada, acho que foi muito interessante, foi muito discutido isso, a questão da pegada de carbono, ou seja, o alimento que você está comendo aí na sua casa, quanto de carbono ele teve que emitir para poder chegar até a sua mesa. Eu acho que é importante, viu, acho que nós levantarmos para a discussão que não é as acusações, é quem que é culpado, quem que é errado, é a soja, é a pecuária. Tanto que a soja, por exemplo, apenas ela ocupa 2,5% do território nacional. Então é um absurdo se falar que a soja brasileira é culpada por alguma coisa, quando ela ocupa apenas 2%, e ela é o mais importante produto que nós temos na balança comercial. Então por que se falar que a soja é culpada de alguma coisa que se ocupa tão pouco? Mas não é quem que é culpado, ninguém é culpado, todos nós aqui estamos para produzir. Importante que fique claro, que tem um código, que fique claro qual que é, o que cada um tem que fazer para que nós possamos ter realmente um país, um mundo sustentável. E essas responsabilidades ninguém pode fugir. Não adianta, por exemplo, a cidade ficar apontando para o campo, e não adianta também o campo, e nós não vamos fazer isso, porque eu também, apesar de ser produtor rural, eu também moro na cidade. Então eu tenho que ter consciência das minhas obrigações, tanto na cidade quanto no campo. Ô Glauber, aproveitar, Glauber, é o Miguel, boa tarde, aproveitar a tua presença aí, só para a gente esclarecer um pouco, sabe que o Canal Rural, ele tem uma audiência incrível junto às grandes metrópoles, pessoas que não são do campus, que assistem direto o Canal Rural. Então essa questão, falando para esse público, o gás carbônico, ele quando ele é solto na atmosfera, se ele tem em excesso, ele desequilibra e aí você acaba mudando o ambiente. Então o que está em discussão? Está em discussão quem é que solta mais carbono na atmosfera. A agricultura, ela tem o efeito de soltar o carbono e recuperar o carbono. Então, praticamente é zero a cana-de-açúcar, a soja, todas as plantações, porque o gás carbônico ele fica aprisionado. Quando se fala em destruição de floresta, quer dizer, a queima da floresta é que emite o gás carbônico. Agora, isso, Glauber, não é 10% do petróleo. Do petróleo que é tirado da cidade, tirado do fundo do solo e solta e queima. Agora, só mais um dado
Em São Paulo, Glauber, não sei se você sabe disso, 45% da poluição em São Paulo se deve ao combustível, se deve à queima da gasolina. E a gasolina em São Paulo é a pior gasolina que existe no mundo. Quer dizer, é uma gasolina que tem muito enxofre, péssima qualidade. E aí, quando nós assistimos essa discussão, o ministro, né, chamando os produtores de vigarista, quer dizer, será que o ministro não sabe que em São Paulo morrem 15 pessoas por dia provenientes da poluição e ele nunca questionou a Petrobras para melhorar a qualidade da gasolina? Então é essa coisa que está em discussão. Não sei se você pensa como eu. Sem dúvida, eu acho que você está certo. É como diz, a agricultura ela tem essa capacidade, na verdade, de reter carbono, quer dizer, no balanço de carbono, ou seja, entre o carbono emitido e o que ela retém mais. E o que era importante esse ministro falar, em vez de ficar falando bobagem, atacando pessoas que produzem, atacando instituições sérias, entendeu? Ele deveria estar falando assim, fazendo exatamente isso que você está falando. Ele deveria estar cuidando. Por que é que nós não está realmente se fazendo valer a questão dos biocombustíveis, que isso é importante? Por que não está fazendo, por exemplo, programas, esse ministro do Meio Ambiente, ele não está cuidando para programas de usar biodiesel ou usar energia renovável, por exemplo, na frota das grandes cidades? O que ele está fazendo de sério? A única coisa que ele está fazendo é ficar atrás de boi pirata, atrás de não sei o quê. Quer dizer, ele, infelizmente, no país, nós temos aí ministros, e principalmente nessa área que é do Ministério do Meio Ambiente, nós temos ministros ideológicos e não ministros técnicos com capacidade técnica, com capacidade de discutir, de conversar, e simplesmente estamos botando ali pessoas ideológicas e atores que ficam fazendo brincadeira com um país tão sério. Então é essas discussões sérias que a cidade tem que saber o que é que precisa fazer, o que é que o governo tem que fazer, porque no Brasil, eu concordo com você, muito se fala e se lançou um programa, como foi o caso do Proálcool, e ficou quantos anos para ser implantado, e agora que começou a andar. A mesma coisa do biodiesel. Nós temos lá no Mato Grosso mais de 30 usinas de biodiesel que estão sem produzir, porque o governo lançou uma história de biodiesel e, na verdade, não está incentivando nada a produção de biodiesel, que é, no caso, a energia renovável, que nós precisamos partir para isso, para que os carros nas cidades tenham maior controle de emissões de poluentes, para que eles usem o álcool, para que eles usem o biodiesel. É para isso que nós precisamos discutir e não ficar simplesmente acusando as pessoas e fazendo essas bobagens que o ministro tem feito aí, acusando pessoas, deputados, que são, na verdade, quando ele xinga deputados, quando ele ofende os deputados, ele está ofendendo a população brasileira, porque os deputados representam a população, e assim como os produtores também são importantes, enquanto são importantes para esse país, e ninguém quer mais produzir, ninguém quer mais preservar o meio ambiente, que quem precisa do meio ambiente somos nós precisamos da água, precisamos da chuva. Então seria loucura da nossa cabeça simplesmente querer que esse país virasse um deserto. Ô Glauber, você acha que tem ONG por trás disso? Sem dúvida, eu estava numa discussão outro dia com o ministro, eu não quero polemizar, mas eu reclamei para ele que ele estava fazendo acordo só com grandes multinacionais e não estava chamando o setor produtivo para conversar. E ele simplesmente falou, ministro, você não poderia fazer isso, o que o senhor está fazendo, até como governo, o senhor está tendo atitudes que são atitudes imorais, porque o governo ele tem que pensar no todo e não simplesmente defender uma classe. Ele falou assim, você vai reclamar para o Papa, mandou eu reclamar para o Papa. Daí, inclusive, nós continuamos nessa discussão. Então é complicado. Ele falou, eu sou ecologista. Eu falei, não, o senhor é governo, o senhor é funcionário público. E quando o senhor é funcionário público, o senhor não está lá para ser ONG, o senhor não está lá para ser nada. O senhor é simplesmente funcionário público e tem que ter atitude de funcionário público, respeitando as instituições, respeitando o povo brasileiro. E o que esse ministro não faz, ele não respeita ninguém. Bom, agora só para poder finalizar contigo, Glauber, agradecendo logicamente a participação mais uma vez conosco aqui no Mercado e Companhia pelo Canal Rural. Expectativa para amanhã, esse início de discussões, qual que é a tua expectativa nesse sentido? Eu acho que vai ser uma grande discussão, né? Eu acho que realmente é um assunto que é polêmico, é um assunto que não vai ser resolvido amanhã. Eu acho que e também não é importante não entrar no campo dos embates. Eu acho que é importante partir para um código que seja técnico, estudos técnicos. Acho que nós temos a Embrapa Satélite aí, que tem feito um grande trabalho, você entendeu? Temos várias ONGs que são ONGs sérias nesse país e de mundo afora. Eu acho que é importante que realmente todos os setores que têm um interesse no Brasil, que tem interesse realmente no mundo, que haja sustentabilidade para o crescimento dos alimentos, que é fácil você falar em sustentabilidade
enquanto tem pessoas passando fome, a cesta básica, você entendeu? É isso, o preço da cesta básica. Então todas essas discussões têm que ser realmente levantadas e eu acho que vai ser um grande debate, mas nós precisamos sentar para conversar de forma séria, equilibrada, com dados técnicos e científicos. Ok. Glauber Silveira, presidente da ProSoja, falando conosco direto de Brasília. Mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui no Mercado Companhia. Um grande prazer.